E chegamos agora ao momento do estudo da Palavra de Deus, dando continuidade à nossa série de estudos bíblicos, aqui hoje com a participação especial do pastor Salles. E quero convidá-lo nesse momento, pedir ao pastor, para fazer uma oração para a gente iniciar o estudo da Palavra de Deus nessa noite. Vamos orar então. Querido Deus, maravilhoso Pai que está nos altos do céu, nós queremos agradecer pelo privilégio de estarmos aqui para podermos ouvir a Tua voz a falar através da Tua Santa Palavra. Pedimos uma bênção especial sobre aqueles que estão nos ouvindo, estão estudando, que o Senhor possa tocar no coração de cada um deles e eles possam aceitá-lo como Salvador pessoal. Seu Santo Espírito possa trabalhar em nossos corações, nos faz entender a mensagem de hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Lembrando que o estudo de hoje também vai estar disponível lá no nosso canal no YouTube, no canal Mateus Santos, o Evangelista. Assim como essa série completa de estudos bíblicos já está disponível no nosso canal. Então, se você já está assistindo pelo canal, vai deixando o like, e se você não é inscrito ainda, se inscreve no nosso canal para sempre que for postado o vídeo, você esteja interagindo, esteja assistindo e aprendendo um pouco mais da Palavra de Deus. Então, e hoje nós vamos estudar princípios de vida cristã. Então agora o cristão, ele nasce mais uma vez, e ele vai viver agora uma nova vida e vai começar a aprender com Deus. Vai agir diferente, vai agir de forma uma nova criatura, Então, a Bíblia ela nos apresenta alguns atos, que demonstram, que o novo cristão, uma nova criatura, o cristão deve praticar. Não é isso, pastor? Isso mesmo. Quando a gente tem o início aqui do estudo da lição, como a revisão e a recapitulação falou sobre a questão do batismo, então a gente começa agora uma nova vida, uma nova jornada, espiritual, E nós sabemos que existem alguns passos interessantes para que você possa se manter ali dentro dos princípios, dentro de uma vida cristã, Nós não podemos levar para o lado do extremismo, E não também podemos deixar de fazer as orientações. E tem alguns passos aqui que a gente pode ver, como está escrito lá em João, capítulo 5, verso 39, e alguns outros, que tem a pergunta que diz assim: que práticas frequentes contribuem para a manutenção e fortalecimento da fé e do crescimento espiritual do crente, Então, tem coisa que contribui para a gente, para a gente praticar, E dentro desses versos que eu falei, João 3, 39, uma das coisas é estudar a Bíblia, Examinai as Escrituras, porque julgaste ter nela a vida eterna, e são mesmo elas que testificam de mim, Então é interessante que a gente possa ter essa maneira de estudar, de estar perto ali das Escrituras, estudando, São alguns princípios. Se a gente fosse ler aqui, vários, eu acho que Colossenses 4, 2, que diz assim: perseverai na oração, vigiando e dando o quê? Ações de graça, ter uma vida de oração. Então, o estudo da Bíblia, oração, O terceiro passo aí está em Mateus capítulo 10, verso 25, que diz que não deixemos de congregarmos como é o costume de alguns. Antes façamos admoestações. Hebreus 10, Hebreus. Eu estava olhando aqui Marcos, mas é Hebreus 10, 25, E interessante que ele fala: façamos demonstrações tanto mais quando vê que o dia se aproxima. Então, terceiro passo, frequentar os cultos da igreja. Então, você se tornou uma nova criatura, mas para se manter agora nos princípios da vida cristã, tem algum passo. Por exemplo, Marcos capítulo 5, do versículo 18 ao 20, que diz aí: ao entrar Jesus num barco, suplicou que fora endemoniado que eu deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa e para os teus, e a pregar o evangelho. Então, a vida do cristão, ela tem esses passos, Estudo da Bíblia, oração, frequentar os cultos, mas principalmente pregar o evangelho do reino, Então, é interessante que os princípios da vida cristã, ela inclui esses passos aí, Dentro da vida de um cristão. Então, ele tem que orar, tem que estudar a Bíblia, mas ele precisa pregar
o Evangelho, né? Que isso é um princípio da vida dele, né? Temos a pergunta número 2. Pergunta 2 diz o seguinte: como devemos viver as horas do sábado? Que isso eu acho que é uma das perguntas que se faz. Quando a gente aceita Jesus como Salvador, quando é batizado, e agora? Como é que eu posso fazer para viver as horas do sábado, né? Nós sabemos que as pessoas pensam que o sábado é um dia que a gente pode não fazer nada. É a gente ficar em casa o dia todo. Balançando na rede. Fazendo mais. Só que a gente sabe que o princípio do sábado não é esse, né? Por exemplo, Isaías capítulo 58, verso 13, diz assim: se desviares teu pé de profanar o sábado e cuidar de seus próprios interesses no meu santo dia, se chamar o santo sábado deleitoso e santo dia do Senhor digno de honra, e honrar não seguindo os seus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, né? Então, te deleitarás no Senhor e eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o diz. Amém. Então, o dia de sábado é um dia para a gente esquecer da gente e lembrar de Deus. É um dia de comunhão com Deus. É um dia da gente poder ali estar o tempo todo tendo comunhão com Deus. Por isso que é importante que a questão dos cultos, né? Você está cultuando a Deus através da sua vida, através dos seus atos, né? Exatamente. No dia de sábado. É hora de você fazer uma visita, é hora de você visitar seus familiares, né? Visitar os hospitais, visitar aqueles que estão presos. Então, o dia de sábado é um dia de culto, de adoração, mas é um dia também de a gente agir em prol das pessoas também, né? Tem gente que acha, como o senhor falou, tem gente que acha, adventista, dia de sábado, faz nada. É muito pelo contrário, né? O adventista mesmo, acho que é o dia que ele mais trabalha, né? Mas não é um trabalho em benefício próprio, não é um trabalho em ganho de dinheiro, é um trabalho espiritual, é um trabalho de fazer o bem ao próximo, de visitar o enfermo, né, de ajudar um necessitado, né, também de pregar o evangelho, né, de evangelizar. Então, aquele que é adventista mesmo, né, dia de sábado ele trabalha bastante, né? Mas é um trabalho espiritual, não é um trabalho lícito, né? É um trabalho mais do que lícito, é um trabalho, uma missão que nós devemos, né? É uma missão dada a Cristo, né? Jesus disse que nós devemos ir pregar o evangelho a toda criatura. Isso mesmo. Então o sábado é um dia deleitoso, né? Como eu disse, não fazendo nossos próprios interesses, né? É fazendo o interesse de Deus. Então quando você faz uma visita, quando você leva uma alimentação para alguém que está passando por necessidade, né? Você leva ali, principalmente nesse momento que a gente de está pandemia, né? Dificuldade. Então quando a pessoa recebe uma visita, então ela se sente feliz. Então a gente tem um momento de adorar a Deus, mas tem um momento também de trabalhar em prol do próximo também. Isso é guardar o sábado, né? Só lembrando que nós já estudamos aqui no programa O Evangelho do Reino, estudamos especificamente sobre o sábado. Se você não chegou agora e perdeu esses estudos bíblicos, vai lá no nosso canal no YouTube, na nossa playlist, lá no estudo de número 15, salvo engano, tem lá falando sobre o dia do Senhor, né, o Santo Sábado do Senhor, que é um dia que nós acreditamos que ainda é vigente, né, seguindo o 4º mandamento da lei de Deus. É um dia separado, um dia que Deus descansou, abençoou e santificou. É um dia que os cristãos devem separar para comunhão com o Senhor, comunhão com os irmãos, fazer o bem ao próximo, pregar o evangelho, né? Então, se você, como eu repetindo, se você ainda não teve conhecimento sobre esse assunto, vai lá no nosso canal no YouTube, canal Mateus Santos, o Evangelista, Mateus com TH, né? E você pode estudar melhor especificamente sobre esse tema do sábado. Então, pode falar. Não, pode questionar. O próximo verso, né, que é Lucas 4,16, é um verso conhecido, é falando sobre o costume que Jesus tinha de ir no sábado ir para a igreja. Então Jesus também guardava o sábado. Jesus também, nesse momento, ele fazia o bem às pessoas, mas no sábado ele estava ali, segundo seu costume, ali na igreja, né, frequentando ali o culto de sábado, né? E no sábado também Jesus, né, ensinava, como diz Lucas 4,31, né, diz assim: e desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no sábado. Então, seguindo o exemplo de Jesus, o sábado é o dia de nós irmos para a igreja, né, irmos congregar e pregar a palavra de Deus, né, pregar o evangelho. Porque Jesus, ele pregava tudo que estava de acordo com o Antigo Testamento, não é isso? As pessoas dizem, Jesus
pregava contrário ao Antigo Testamento. Não, isso não é verdade. Jesus ele pregava de acordo com o Antigo Testamento, de acordo com a lei e os profetas, porque a lei e os profetas falavam dele, né, apontavam para ele, né, que Jesus era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e ali muitos fariseus, muitos judeus não compreenderam, né? Alguns sim compreenderam e passaram a seguir Jesus, né, porque Jesus o ensinou, e outros não compreenderam. Há quem diga também que Jesus quebrou o sábado. Isso mesmo. Isso não é verdade, né? Raciocinando aqui, se Jesus tivesse quebrado o sábado, ele teria transgredido o mandamento, sim ou não? Teria. Sim. Então, seria um pecador, sim ou não? Isso mesmo. Exatamente, né? E sendo um pecador, não teria como Jesus ser o nosso Messias. Pelo contrário, ele necessitaria também de um Messias. Mas Jesus, ele não veio quebrar o sábado, ele não quebrou o sábado, ele não mudou a lei, como nós já estudamos aqui em lições anteriores. Jesus, ele veio mostrar a forma correta de se guardar este mandamento, né? Não só este, mas vários outros mandamentos. Muitos judeus colocavam coisas que não tinha escrito na Bíblia, colocavam cargas e faziam daquilo um fardo. Os judeus, alguns diziam que se cuspisse no chão no dia de sábado já estava trabalhando, estava regando, mas Jesus ele veio mostrar que não era assim. O que Jesus fez no sábado? Jesus ia para a igreja, Jesus pregava o evangelho, Jesus curava, Jesus fazia o bem. E é isso que nós, como cristãos, seguidores de Jesus, seguindo o exemplo de Jesus, nós devemos fazer, guardar esse dia assim como Jesus guardou. Isso mesmo. E alguém pode perguntar assim, mas a gente só pode fazer o bem no sábado, né? Durante a semana, né? Mas só que durante a semana a gente está correndo atrás dos nossos interesses, está correndo atrás, trabalhando, está fazendo muitas coisas, né? Estudando. Então, por isso que Deus ali com a sua inteligência deixou um dia separado, né? Então, para que a gente pudesse ali estar o tempo todo em comunhão com Ele, né? Já na pergunta 3, diz assim: como devemos os membros da igreja se comportar em relação aos seus irmãos, né? Agora vamos ver a questão dos irmãos da igreja. E como nós devemos comparar uma pessoa agora que está entrando na igreja, né? Novos princípios, nova maneira de viver. Como nós que somos da igreja, nós que somos cristãos amadurecidos, devemos ali tratar esses irmãos, né? Então, o primeiro verso que nós vamos ler... Efésios 4, versículo 25. Pronto, lê aí pra gente, o que é que diz aí? Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com seu próximo, porque somos membros um dos outros. Então, já sabe, devemos falar sempre a verdade, né? Quem é o pai da mentira? É o Satanás, né? Então a gente tem que estar sempre falando a verdade, não procurando falar mentira, né? Então, quando a pessoa está entrando na igreja, ela é nova criatura, ela começa a ver uns princípios da igreja, então ela tem que estar dentro da verdade, né? Então é interessante que essas pessoas elas sejam bem recebidas, porque falar sempre a verdade, né? Outro verso é Gálatas 5,13, né? Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede, antes, servos um dos outros pelo amor. Outra coisa interessante, né? A gente servir uns aos outros, a gente quer ser servido, mas a gente não quer servir, né? Aí tem um mau exemplo, ali Jesus, quando estava na ceia, né? Lava-pés, né? Lava-pés, todo mundo estava ali, mas ninguém queria ali lavar os pés dos discípulos, né? Uns dos outros, porque todo mundo tem a tendência do ser humano a querer ser servido, né? Mas quando vocês entram agora no princípio de uma vida cristã... É uma nova criatura. Uma nova criatura, você tem que aprender a servir, né? É interessante. E o terceiro verso é Gálatas 6, verso 1, né? Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Fazer o bem, né? A gente tem muita... Por que a gente começou no início dizendo assim, cuidado com o extremismo, a gente não levar para o extremismo. Às vezes a pessoa está agora, a nova criatura, entrando na igreja, e muitas vezes a gente quer tratar, né? Isso aqui, aquilo outro, então tem que ter um equilíbrio, né? Então ele diz tratar esses irmãos com brandura, tratar ele com calma, né? Com paciência, né? Nós que somos espirituais, para que essa pessoa seja bem acolhida dentro da igreja, né? Amém. E
E o versículo 10... Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Muitas vezes eu acho interessante esse verso, que muitas vezes a gente se preocupa com as pessoas lá fora. Esquece do de casa. E esquece de casa. Então, assim como tem gente passando fome ou necessidade lá fora, dentro do povo de Deus também existem as pessoas que estão passando por dificuldade, né? Então, por isso que ele diz, principalmente da fé, né? Os da fé, mas que diz que façam o bem a todos. Esse é o princípio de uma vida cristã. Então, eu não posso ter acepção de pessoas. Eu tenho que olhar para as pessoas e ajudar todos da melhor maneira possível, né? Que esse é um propósito divino, né? Então nós vimos aí que os membros da igreja devem sempre falar a verdade, servir uns aos outros e fazer o bem, a todos, né? E a quarta pergunta diz: que princípio a Bíblia estabelece para o vestuário feminino, né? 1 Pedro 3, versículo 3 e 4 diz assim: não seja o adorno da esposa o que é o exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Interessante, pode ler o próximo verso também, que é 1 Timóteo 2,9, né? Da mesma sorte que as mulheres em trajes decentes se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro ou pérolas ou vestuários dispendiosos. Então é interessante que o princípio da modéstia cristã, na questão do vestuário, muitas vezes aqui a pergunta é falando sobre a questão do vestuário feminino, mas aqui a gente pode abranger todas as áreas, né? Não é só a mulher, mas o homem também tem que saber se vestir, tem que saber se portar, né? Aqui ele fala com modéstia e bom senso. A gravata combinando com a camisa, combinando com a calça, né? Tudo direitinho. A mulher, como fala aqui, a questão do vestuário feminino, né? Tudo aquilo que chama atenção para você, para o corpo seu, então não está chamando atenção para Cristo. Então ter cuidado na questão do atavio, né? Na questão daquele aparato todo para chamar atenção para você, né? Uhum. Eu falo assim, aprendi em alguns cursos também. Quando eu for comprar um vestuário, tanto o homem como a mulher, pergunta assim: será que eu estou honrando a Jesus dessa maneira? Será que alguém que está olhando para mim está vendo Cristo? Muitas vezes a gente quer ser visto. E muitas vezes a gente acaba extrapolando, né, algumas coisas e, infelizmente, a gente tem que ter o bom senso. O que é o bom senso? Por exemplo, é a combinação de cores, né? É a questão do cabelo, né? A questão do vestuário por completo. Então tem que ter bom senso. Tem gente que usa uma camisa verde com a gravata rosa, né? Aí você vê que, então, o bom senso, tanto para o lado feminino como para o lado masculino, a questão do cabelo, né? A questão de maquiagem, pastor. A questão de maquiagem aí, você está puxando... fazer pergunta capciosa. Essas perguntas aí. Eu acho que se aplica também, né? A opinião minha, né? Se aplica também esse princípio do bom senso, né? Porque, lógico que ninguém é perfeito, né? Uhum. E o meu entendimento, não sei se o senhor vai concordar, mas uma maquiagem assim que somente tira, né, as imperfeições da pele, né, não é algo, ao meu ver, o senhor pode discordar, né, que vai chamar a atenção. Eu acho que só não pode querer roubar o emprego do Patati e Patatá, né? E com o batom todo vermelho chamando a atenção. O que a gente aprende sobre a questão da maquiagem é que seja uma maquiagem corretiva, né? Uhum. Isso que você falou, uma maquiagem corretiva, uma maquiagem fraca, que seja só para você poder cobrir ali alguma imperfeição, né? Então, a pessoa com a boca vermelha... Acho que eu tô dentro do rum. Vermelha, rosa, então aquele negócio que chama atenção para você, então por isso que fala, é o bom senso. Bom senso. Então, se tem a pele clara, usar uma maquiagem mais clara, né? Tem a pele escura, uma maquiagem mais escura. Mas, assim, usar sempre o bom senso, né? Que assim Deus seja glorificado no nosso vestuário. Eu acho também, que realmente, né? Esse é o princípio, né? Modéstia e bom senso. E bom senso, né? Exatamente. E vem a pergunta 5, né? Qual a atitude do cristão para com o casamento? Agora vamos falar do casamento. Falou agora do vestuário, né? A nossa maneira de se vestir. Agora dentro do casamento. Nós temos aí 3 versos, né? O primeiro está em 1 Coríntios, capítulo 7, verso do 10 ao 14, né? Que fala aí. Ora, aos casados ordeno não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido,
Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case ou que se reconcilie com seu marido. E que o marido não se aparte da mulher, porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. Doutra sorte, os vossos filhos seriam impuros. Agora, porém, são santos. Isso, então, a atitude do cristão para o casamento justamente isso. Viver uma vida santificada dentro do casamento, né? Ele fala a questão do adultério, que a mulher e o homem se tornem um, né? Ele fala aí que a mulher, mesmo se ela for cristã e o marido não for, pelo exemplo dela, possa ganhar assim ele para Cristo, né? E Paulo dá esse conselho. Eu não conselho que ninguém se repare, Paulo diz, né? Porque Paulo tem uns conselhos muito fortes, mas ele diz, olha, não estou aconselhando que se separe, mas que você mantenha, né? Então, ele que está falando, cuidado com o adultério, né? Cuidado de colocar uma pessoa que não seja sua esposa. Se você separar, mas que você retorne para aquele mesmo casamento. Se esse é o conselho dele, né? A Bíblia, ela nos apresenta, né, apenas duas possibilidades de um novo matrimônio, não é isso? Uhum. Que é a questão de o adultério da parte do cônjuge, né, aquele que foi vítima de adultério, né, ele pode contrair novas núpcias. É a parte que a gente chama a parte inocente, né? Inocente, a parte inocente. A culpada não tem direito, mas a parte inocente que foi traída, ela tem direito. E aquele também que o cônjuge faleceu, né? Também Isso. ele tem direito de contrair. Se faleceu, ele pode contrair um novo casamento, se assim desejar, né? Se assim desejar. Mas é interessante, né? Isso, lembrando que aqui não é a opinião minha, não é a opinião do pastor, é a palavra de Deus que está direcionando, né? Infelizmente hoje no nosso mundo nós vemos hoje que é algo normal, né? Traição, adultério, pessoas casando 3, 4, 5 vezes, né? E sendo normal, né? O mundo trata como normal, mas nós que somos cristãos, regidos pelos princípios da palavra de Deus, a gente vê, segundo a Bíblia, que isso não é normal. É que o cristão, uma nova criatura, ele tem que seguir os princípios bíblicos. Isso. Seguir os princípios da palavra de Deus. Então, continuando aqui, em Mateus 19, né, foi o que a gente falou, né, as palavras de Jesus. Eu vou ler aqui. Respondeu Jesus, por causa da dureza do vosso coração, é que o Moisés permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. É justamente aquilo que a gente já comentou, né? Isso. Porque o que ele está falando aí é questão do você separar da sua esposa sem um motivo que seja isso, ou morte ou adultério, né? Separou e depois ele diz aí, quem casar com aquela que separou vai cometer adultério. E aquele homem que casar também vai cometer adultério, né? Porque simplesmente perante Deus eles estão casados ainda, né? E Hebreus 13, versículo 4 diz, digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Partindo agora para a sexta pergunta, né? Isso. Que diz a Bíblia sobre os costumes e versões mundanas, né? Agora nós falamos do vestuário, falamos sobre o casamento, e agora como é que nós podemos viver dentro dos princípios da igreja sem alguns tipos de diversões, né? E temos aí dois textos, 1 João capítulo 2, 15 a 17, e depois nós vamos ler também Tiago 4, 4. Né? 1 João 2, 15 a 17 diz assim, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa bem como as suas concupiscências. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. E Tiago 4, versículo 4, diz assim, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então, não pode, diz aí os versos, né? Não ameis o mundo, nem as coisas que há
que há no mundo. É interessante, porque alguém pode ter uma dúvida dizendo assim, né? Mas como é que o que é amar o mundo? O que é amar as coisas do mundo, né? Mas a gente está falando sobre a questão do princípio da vida cristã. Nós sabemos que existem vários tipos de diversões no mundo, né? Então a gente tem que como no princípio falou do vestuário, ter o bom senso, né? E ver que tem alguns tipos de costumes e diversões que a gente não pode participar, Não porque nós honra somos Deus, agora né? uma nova criatura, né? Não. E vai desonrar a Deus. Por isso que ele diz, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Porque se você amar o mundo, você, infelizmente, você se torna inimigo de Deus, né? Então é importante que a gente permaneça fiel a Deus dentro desses princípios também, né? E a sétima pergunta é que princípio da Bíblia estabelece para orientar o comportamento sexual, né? E você sabe, Êxodo 20, 14 diz lá, não o quê? Não adulterarás. Então isso é uma proteção, né? E 1 Coríntios 6, 9... Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas. E 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18, também diz: Fugi da impureza. Qualquer outro pecado que a pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Interessante. Então, a questão da orientação sexual aí na questão do comportamento, né? Que ele deve se tornar puro, né? A gente deve ter a pureza, como diz, os casados não adulterar. Os solteiros manter-se puro dentro ali, justamente não se manter ali na imoralidade, né? Então, a gente vê que a questão das redes sociais, né? Então é muito complicado, porque hoje em dia todo mundo tem uma internet, todo mundo tem um celular, mas a gente como cristão, o princípio da vida cristã, a gente se manter puro, né? Quem é casado, permanecer fiel. Quem é solteiro, fiel da mesma maneira, porque Deus é quem nos santifica, né? Acho que, como diz a Darlene Lima, do crente ao ateu, ninguém explica foto sensual com versículo bíblico. Não tem como explicar, É uma coisa que né? não combina com o cristão, né? Com os jovens cristãos, tá colocando certo tipo de fotos, né? Que chamam a atenção para o corpo, né? Como a gente falou aqui anteriormente, né? Algo que chama a atenção para o corpo, o que você está fazendo? Chama a atenção para si ou está dando glória a Deus? Está agindo para a glória de Deus? Então, quando a gente chama a atenção para o nosso corpo, né, já estamos pecando, né? Já estamos fazendo aquilo que não é do agrado do Senhor. Então, por isso que é um princípio, né? Um dos princípios é a gente se manter puro em todas as ocasiões. E vem a oitava pergunta, agora diante das autoridades, né? Como devo eu, como um novo cristão, né, um princípio ter na minha vida, o dever, o comportamento cristão em relação às autoridades. Nós estamos vivendo numa época que as pessoas discutem muito sobre política, né? Um é do partido, não, mas que o fulano de tal, não, ciclano. Mas nós como cristão verdadeiro, né? Qual o nosso dever, qual a nossa relação, né? Aí Romanos 13, do 1 a 4, né? Diz assim: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por eles instituídas. Visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem, né? Visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizer o mal, teme, porque não é sem motivo que traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. 1 Pedro 2, 13 e 14. Sujeitai-vos a toda instituição humana, por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Então, interessante, né? A questão do respeito para com as autoridades, né? Nós devemos respeitar. A gente, nesse tempo de pandemia, eu achei bem interessante que várias reportagens foram feitas sobre a igreja adventista, né? Porque a gente estava obedecendo às leis, os decretos que saem para fechar a igreja, a gente fecha. Se pode abrir só com 10%, a gente abre com 10%, certo? Com 30%. E eu vi algumas denominações, né, que a polícia lá tem que fechar, querem prender o pastor, porque simplesmente
não consegue obedecer. Então, você, quando é um novo cristão, um dos nossos princípios da nossa vida cristã é esse: obedecer e respeitar justamente as autoridades do nosso governo, né? Pastor, mas se um decreto, digamos assim, né, uma lei humana for contrária à lei de Deus, contrária àquilo que Deus ordena, contrária aos mandamentos de Deus, qual deve ser a atitude do cristão? Deve obedecer à lei das autoridades humanas ou à lei de Deus? Não, aí é a lei de Deus. Desde que as autoridades não passem por cima do princípio, que é a lei de Deus, por cima da Bíblia, né? Nós estamos falando a questão de quando não fere os princípios do cristianismo, né? Se eles estão fazendo algum decreto, alguma lei que não fira o princípio, nós obedecemos. Agora, quando eles começam a fazer leis que vai ferir os princípios da igreja, então a gente tem que recuar e obedecer a Deus, como diz a Bíblia, né? Importa obedecer a Deus que aos homens, né? O apóstolo Pedro, né, em Atos Isso. capítulo 5, versículo 29. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, a atitude do cristão perante as autoridades deve ser uma atitude de respeito, né, de acatamento, né, de obediência. Uhum. Né? Eu vi até uma coisa interessante que eu vi na política dos Estados Unidos, né, que fica disputando os dois ali, né? E na hora que um terminou as eleições, que um perdeu e o que se tornou presidente, aí o outro na entrevista disse assim: hoje ele não é mais meu adversário, ele a partir de hoje é meu presidente. Então, assim, o respeito, né? Que ele estava na entrevista ele dizendo: hoje, a partir de hoje, ele é meu presidente e não meu adversário. Então, a gente tem que respeitar, porque como cristão, nós temos um nome a zelar também, que somos representantes de Cristo, né? Acelerando aqui um pouquinho, né? Então, nós vemos também que Jesus, ele instituiu novas cerimônias, né, para os cristãos. A partir de Cristo, surgiram novas cerimônias que não tinham no Antigo Testamento. E cerimônias na qual o cristão deve participar. Entre elas, a Santa Ceia, né, que comemora a morte e também a nossa morte para o pecado, né, assim como Cristo morreu. A cerimônia do lava-pés, que é uma cerimônia de humildade, né, que mostra que nós somos iguais perante Deus e necessitamos igualmente, né, necessitamos dele para a salvação. Na Santa Ceia ali nós vemos que o pão representa o corpo de Cristo, que foi sacrificado, e que o suco da uva, o puro suco da uva, representa o sangue de Cristo derramado pela remissão dos nossos pecados, né? O cristão deve nutrir a sua fé diariamente, né, com o estudo da Bíblia, com oração. Devemos amar os irmãos, frequentar a igreja, testemunhar do que Jesus fez e faz na nossa vida. As mulheres, né, não só as mulheres, mas todos devemos nos vestir com modéstia e bom senso. Costumes e diversões humanas costumes e diversões mundanas são inimizades contra Deus, né? Os casados não devem adulterar, né? E os solteiros devem se manter puros, né? E durante a Santa Ceia nós celebramos a morte de Jesus, né? E o lava-pés, uma humildade, demonstramos a humildade. Então, meu amado amigo e irmão, o senhor quer falar algo mais? O que é interessante dentro dos princípios da vida cristã é justamente a igreja, né, receber essas novas pessoas e ajudá-las nas suas dificuldades, né? Como nós estamos falando aqui, a questão que a lição passada foi sobre o batismo, né? E agora é uma mudança radical na vida de uma pessoa que aceita Jesus como seu Salvador. Então, orar por essas pessoas, ajudá-las e principalmente nos momentos difíceis, né, nós possamos demonstrar amor ali, porque elas estão se tornando agora uma nova criatura em Cristo Jesus, né? Então, nós temos esse dever como igreja, né? Amém, louvado seja Deus. Então, meu amado amigo e irmão em Cristo Jesus, se você ainda não tomou uma decisão ao lado de Jesus, tome a sua decisão, entregue sua vida a Jesus, decida-se a partir de hoje ser uma nova criatura, nascer de novo, seguir aos princípios de vida cristã, ou mesmo você que talvez já foi batizado, frequenta uma denominação religiosa, mas ainda não segue esses princípios bíblicos, ainda dá tempo de você tomar essa decisão, de a partir de hoje ser fiel ao Senhor, guardar a sua palavra.